Já vou falar um dos sintomas sintomas, sequelas, eu não sei, mas é uma das coisas que eu senti, assim, depois da cirurgia foi que a minha voz tá um pouco fraca, mas eu acho que é porque ainda é muito cedo, né? Mas, pessoal, vou dar uma pequena introdução, já vou chamar a doutora Rosilene. E hoje a gente vai, né? Eu convidei a doutora, foi a doutora que fez a minha cirurgia, né? E eu vi que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse universo da tireoide, né? Principalmente sobre essa cirurgia da tireoide, o câncer da tireoide, né? Então, eu convidei, ela aceitou, já vou chamar aqui. E aí vocês fiquem à vontade também para estar fazendo as perguntas para ela, tá? Então vamos esperar só um pouquinho, ela já deve estar conectando. Então vou dar uma introdução rapidinho para as pessoas que talvez não saibam, né? Mas eu fiz a cirurgia, hoje faz exatamente um mês. Pessoal, passou muito rápido, faz exatamente um mês que eu fiz a cirurgia, né? Eu retirei a tireoide toda e até fiz um vídeo, tá lá no meu YouTube, tá? Um mês após a cirurgia, então contei assim, os sintomas, as dores, como foi a recuperação, né? O que eu senti, o que eu tive que fazer, o que eu não pude fazer. Então, se vocês se vocês fazem parte desse universo hoje, que ou tem algum nódulo na tireoide, ou, né, não sei. E aí, tá aqui, ó, peraí, deixa eu ver se... Doutora, você tem que pedir pra fazer a live comigo. Eu não sei nem como que eu consigo, peraí, deixa eu ver se eu consigo... Não, a senhora que tem que pedir pra conectar na live, porque não tem aqui o pedido, tá? Eu não sei, deve ter 3 pontinhos em algum lugar, talvez no comentário. E aí você pede pra entrar que eu... Ah, pronto, acho que já deu. Tá. Vamos ver se vai dar certo agora. Olá, doutora. Boa Tudo bem? noite, tudo bom? Peraí, eu não tô te escutando. Não? Vê se você... Peraí. Tá dá pra... Não, Não? eu não tô. Será que o pessoal... Vocês estão escutando a doutora? Vocês estão me escutando? Eu nem vi se as pessoas me falaram. Eu acho que sim. Está ótimo. Eu tô te E o escutando. som da doutora? Vocês estão Eu tô escutando a escutando. doutora? O som dela? Eu Oh, tô meu Deus do céu. escutando. Por que será que eu não estou escutando? Eu tô, Peraí, doutora. eu Deixa tô eu ver se eu... escutando. Meu microfone tá ligado. Tá. Ué, eu fiz a live do outro dia desse jeito. Mas tudo bem. Tudo bem, doutora? Tudo bom? E você, Margot? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Ah, Obrigada, eu. o pessoal tá falando que tá escutando bem. Ah, que legal. Tá escutando? Rodrigo, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Então, eu estava contando, né, que hoje faz exatamente um mês, doutora. Você acredita? Parece que Nossa, foi ontem que eu fui lá no seu foi. consultório. E até fiz um vídeo no YouTube contando como foi esse Foi. meu um mês, né? E depois que eu fiz a cirurgia, que eu entrei nesse universo da tireoide, eu vi como as pessoas têm dúvida, né, Sim, dessas coisas, da tireoide, dos sintomas, sim. quais os exames. Então, conta um pouquinho de tudo e depois eu vou tirar os comentários, pessoal, para a doutora poder falar e não ficar os comentários no rosto dela. Depois eu abro e também tem várias perguntas que me deixaram, aí eu vou perguntando. Ah, que bom. Então, e as pessoas têm muitas dúvidas e não adianta ir no Google, porque o Google, ou ele faz uma tragédia Sim, na sua vida e você fica alarmada e socorro, vou morrer. E não, esse mês, julho, é o Julho Verde, é o mês da prevenção dos tumores da cabeça e pescoço. Então, jura? Não sabia. Vou até verdade, promover Júlio Verde, tá?
Julho Verde. E a nossa data é 27 de julho, mas a gente comemora todo o mês. Então, na propaganda do flyer, do folder, eu tô com a camiseta da sociedade que promove o Julho Verde. Então, a gente está atendendo várias pessoas no hospital ou até mesmo no consultório que perguntam, que têm dúvidas sobre os cânceres da cabeça e pescoço. Uhum. Em geral, os cânceres da cabeça e pescoço, eles estão muito afinados com o consumo de fumo e álcool. Mas Aham. o da tireoide não tem nada disso. Ele pode surgir, geralmente ele surge em mulheres, e ele é bem silencioso, ele é bem danadinho. Sim. Mas dentre os cânceres da nossa especialidade, ele é o mais benigno. Eu costumo dizer que se eu pudesse escolher um para passar na fila dos tumores, eu queria aquele. Todo mundo fala isso. Se eu tiver que escolher um câncer na minha vida, é o da tiroide. É isso mesmo, porque ele tem cura, o prognóstico é muito bom, ele cura com a cirurgia, geralmente. E hoje, os ginecologistas, eles têm como uma palavra de ordem, assim, sempre pedir um ultrassom do pescoço. Eles examinam, né, a mulher, geralmente o ginecologista é o clínico da mulher. E aí ele examina e pede. E tem detectado bastante câncer precoce, né? Uhum. Foi o seu caso. Sim, foi o meu caso e eu também não sabia, porque muitas pessoas perguntaram, mas Margot, por que que você fez esse exame, né? Mas Uhum, sabendo que é uma coisa mais comum, mas realmente a minha médica eu acho que foi o segundo ou terceiro ano consecutivo que eu fiz esse ultrassom da tiroide, que foi, uhum, né? E aí eu tenho alertado todo mundo para fazer esses exames preventivos, porque realmente eu nunca senti nada, né? exato, É um câncer realmente muito silencioso, né? A gente não é sente. verdade. E, então, só através dos exames mesmo. É porque hoje em dia ninguém deixa como antigamente ficar crescendo um caroço anos e anos e não vai ver. Então, geralmente eles vão ver, vão no especialista, é que às vezes não sabem muito, vão no endócrino, mas o endócrino ele acaba triando para nós, né? Aham, sim, Eles preferem cuidar de outras patologias e aí a da tiroide eles encaminham para a gente. sim. E o endócrino, quando as pessoas vão procurar, é sempre por causa da obesidade, né? É Exato, muito mais para isso do que para outra é, coisa, né? Eu nem exato. Não, sabia ninguém que era lembra. endócrino que via isso, que pedia, né? Essa punção, tudo. O meu Sim, sim. Foi o meu médico, que ele é cardio e nutrólogo, mas como eu já fui nele, aí ele pediu a punção. Como ele falou, Margot, como tem uma coisinha dos dois lá, já vamos fazer 4. E eu até, né, fiquei assim, brava, porque não é. Eu acho que Não, de tudo é a parte mais chata, é essa punção aí, é verdade. na punção que eu achei. E é assim, é claro, né? Um dos sintomas que as pessoas. As perguntas é sempre assim, Margot, se engorda depois, né? Que tira, que faz a cirurgia, quais são os sintomas depois que tira a tiroide, né? Olha, como você pode ver, a recuperação é rápida. É. E você vai ter que tirar você tira a tiroide inteira. Geralmente você tira a tiroide inteira, mesmo que só tenha em um lado, para não ficar nenhum resto tiroidiano que possa promover, que possa ter mais para frente um outro nódulo. Então a gente tem essa técnica de tirar a tiroide inteira. E dentro de um mês, no máximo 2 meses, você já está com a dosagem do hormônio praticamente normal. O que Uhum. pode impedir de ser 1 mês a 2 meses é se você tem que fazer uma iodoterapia depois, que existem alguns casos avançados que você tem que fazer a iodoterapia. Me Que, perguntaram muito do iodoterapia. Quando que tem que fazer e quando que não tem que fazer? E se eu então, tinha feito? Eu falei que eu não precisei. isso. Quando está bem no começo, que não tem uma invasão microscópica, ele não tem que fazer, que foi o seu caso.
Aham. Quando você tem uma invasão microscópica ou até macroscópica, aí você tem que fazer. Porque o câncer da tireoide, ele não tem que uma quimioterapia, uma radioterapia. Ele tem uma iodoterapia, que a tireoide, ela produz iodo, ela trabalha com o iodo. Então, o iodo radioativo, ele vai queimar esses restos da tireoide que ficou, porque sempre fica um restinho microscópico, que isso você não tem como ver, que é Uhum. microscópico. Então, você faz a retirada, aí dentro de uma semana você tem o resultado da patologia, e a patologia te fala, olha, tem uma invasão microscópica, teve uma invasão macroscópica, então, que é maior, né? E aí você faz a iodoterapia. E Entendi. aí, e aí a pessoa tem que ficar um período a mais sem o iodo, o hormônio para tomar. E aí ela pode, realmente, não é que ela vai engordar, ela vai ficar inchada, vai ficar um pouco edemaciada, cansada, porque ela está sem o hormônio da tireoide. Então, Aham. às vezes há essa confusão. Ah, eu vou engordar. Não, você vai ficar com o mesmo peso, só que você pode ficar inchada, edemaciada. Entendi. Então, na verdade, assim, é, muito de eu ter ficado bem é porque eu a encontrei no começo, né? Exatamente, essa é a chave do sucesso de qualquer tumor. Mas o da tireoide é melhor ainda, né? Sim, Porque nem vai fazer iodo. porque eu tive assim, né? Eu tenho um grupo com muitas alunas, a maioria assim, sempre perto dos 45, 50 para cima. Então, eu encontrei ali também no grupo muitos casos, né, de pessoas que ou fizeram ou que tem um nódulo, tal. E aí falaram realmente essa coisa do cansaço, principalmente, sabe? Do cansaço. Então, eu falei que eu não senti nada. Parece até uma coisa chata. Ai, ela não sentiu nada. Mas não, realmente, doutora, eu não senti nada. É uma coisa impressionante. Eu vou falar o que que eu senti, assim, se eu te falar que eu tenho alguma sequela, que eu tenho reclamado um pouco, que a minha voz ficou rouca. Minha voz Ah, muito isso perto ali, né, da corda vocal. Então, ela sim. falha um pouco e ela tá um pouco rouca só. A gente vai pedir um examezinho para ver se aconteceu alguma coisa. O problema da voz ficar rouca é que a tireoide passa muito perto do nervinho que dá o tom da voz e você pode machucar ele um pouco durante a cirurgia, porque o nódulo está perto, então isso pode ocorrer. É, não só isso, E mas descansar a voz, é verdade? não necessariamente. Quanto mais você falar, é até melhor. É uma Ah, fonoterapia. entendi, tá. E também você é entubada. Você Sim, é uma anestesia geral. Então, pode ter machucado um pouquinho as cordas vocais. Então, a gente tem que fazer uma nasofibroscopia se não melhorar, né? tá. Mas também não é assim, né? Toda hora. Eu acho que, na verdade, agora que você falou uma coisa, quando eu fico mais tempo sem falar. Então, por exemplo, quando Ah, eu acordo da voz rouca, né? Então, tipo, agora, acabei de fazer uma reunião, né? sim. Então, parece que ela tá mais solta, né? Aham. É tipo uma você faz uma fonoterapia. E aí ela vai voltando. E aí Num... as pessoas falaram, mas descansar a voz. Aí eu fiquei tentando descansar a voz, mas é o contrário, né? Eu tenho que... É, é ao contrário. O ideal é você trabalhar bastante com ela. E também porque geralmente nos primeiros dias a pessoa fica bastante mais deitada, né? Não é que Sim. fica deitada direto, mas fica mais em repouso e pode ter um refluxo também, que esse também perturba um pouco a voz, altera um pouco a voz. Tá, vamos aqui abrir aqui os comentários para eu também depois eu vou estar lendo aqui. Vamos ver aqui as perguntas. Mas É, enquanto aguarda as perguntas, realmente é nessa faixa etária, a partir dos 45 anos, pode ser um pouco mais nova, abaixo dos 20, que aí a gente tem bem mais cuidado, que pode ter mais nódulos, que pode ter na idade mais jovem, né? uhum.
E a tireoide mexe muito com o metabolismo, por isso que as pessoas acham que elas engordam pós-operatório, mas realmente é porque edemacia, porque está sem o exame, sem o hormônio, ficam mais cansadas, né? Porque não tem aquela vitalidade que o hormônio da tireoide dá, porque ele rege o metabolismo do corpo. Eu vou falar aqui para minha audiência, né? Tipo, na verdade, o que eu mais gostei da doutora Rosilene é que, primeiro, assim, eu já tinha falado para ela que eu me consultei com um doutor médico, né? Só que eu acho que a mulher entende a mulher. Então, Uhum. quando eu fui na consulta pela primeira vez, ela falou algumas coisas assim que eu me identifiquei muito. A segunda coisa que eu identifiquei muito é que eu sou uma mulher muito prática. E eu acho que Uhum. as mulheres hoje são muito práticas. E você é. Então, as coisas que você falava, assim, eu falei, não fez drama. Uhum. Ai, falou os cuidados que eu tinha que fazer, com certeza, né? E eu fiz. Mas, assim, eu achei tudo muito prático. Então, foi uma das coisas que eu mais gostei. E porque não deixa de ser um câncer. É um câncer simples, é um câncer, mas é um câncer. Sim, É uma coisa que para a mulher é uma coisa mais chocante. Mas sim, sem dúvida. coisa um pouco mais tranquila, flui mais, né? A gente também fica mais, sei lá, a gente não encana tanto. Então foi uma das coisas também que eu mais gostei. Mas vamos aqui nas perguntas. A questão de inchar tem alguma solução? Regular o hormônio, porque depois de 2 meses da cirurgia, a gente faz a dosagem dos hormônios. Uhum. Esse precisa mais hormônio, aumentar a dose, se precisa menos. Menos, geralmente não, mas geralmente a gente precisa aumentar. E como ele é um hormônio externo, que ele é produzido fora do corpo, você tem que aumentar devagar. Mas Uhum. em pessoas jovens, a gente aumenta de 50 microgramas em 50 microgramas. Pessoas mais idosas, aí tem que ser cada 25. Então, tem que ser um aumento mais devagar, né? É, você me deu aquele para fazer o primeiro mês com 50, né? Foi. Até estava falando, eu não sei se a gente mede por exame ou se mede pelo bem-estar, né? Para a gente. Para ser bem fidedigno, a gente faz o exame. Ah, tá, o exame. Porque realmente eu me senti super bem, me senti muito bem. Não é que eu me senti bem, é que para mim não mudou nada. A única coisa que eu sinto um pouco é ainda a sensibilidade Uhum. no local da cirurgia, que faz pouco tempo, né? Para uma cirurgia grande. Mas de resto, cansaço, assim, mesmo inchaço, eu não acho que eu enchei. O que eu acho que aconteceu também é que, tipo, eu tô muito tempo parada, sem nenhuma atividade física. Sim, Então, claro que nesse período eu posso ter aumentado 1 quilo, 2 quilos, porque a atividade física, principalmente nossa idade, faz diferença, né? faz Então, muito. é coisa mais de resto, né? Então, pelo menos eu tô bem tranquila. Tá? Tem gente aqui, ó, falando que a senhora é fantástica, que legal. Depois de tirar a tireoide, deve ser feita a reposição hormonal. Sim, Sim. já respondeu. Vamos ver aqui mais outras perguntas aqui. Os médicos só pedem exame de sangue, só assim dá para detectar nódulo? Não, Não, né? não. O exame de sangue já dá para detectar alguma coisa, não? O exame de sangue, ele detecta a função da tireoide, para ver se ela está funcionando ou não. Então, no caso que você está investigando por que você está engordando, obesidade, alguma coisa nesse nível, que você foi lá no endócrino pesquisar, ele vai ver se a culpada é a tireoide. Então, se ela estiver funcionando bem, não quer dizer que você não tem nódulo, porque no seu caso mesmo, você tinha os hormônios normais e os nódulos estavam aí, né? Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter eles normais e ter nódulo. Você pode ter eles alterados e ter nódulo. Você pode ter eles alterados e não ter nódulo. Então, Uma pergunta aqui no Instagram
que é qual é a diferença, por que que eu tive que tirar a tireoide toda? Porque ela disse que a prima, sei lá, teve que tirar só metade. Mas é porque a tireoide é dividida em dois, né? Isso, a tireoide é uma borboleta. É um formato de uma borboleta na frente do pescoço. Então, ela tem dois lados e tem o que liga, a ponte que liga o direito à esquerda, que é o istmo. No seu caso, como era um câncer, a gente tem a conduta de tirar todo. Existem cânceres muito pequenos, que às vezes é um achado de cirurgia, não é diagnosticado antes, então até 1 centímetro. Existem casos que podem ser feito hemitiroidectomia. Eu não gosto dessa conduta porque você pode ter que reoperar mais para frente. Porque o Sim, câncer de tireoide, ele tem uns 20 anos de acompanhamento. A gente vai ficar velhinha e vai ficar acompanhando você. Porque tem que acompanhar, porque ele pode aparecer. Até com 20 anos de pós-cirúrgico, ele pode aparecer um nodulinho e ter que reoperar de novo. Ora, para eu ter que reoperar de novo com 70 anos, não. Não tem. no caso que eu tirei a tireoide toda, não. Não, no seu caso, Não não. voltar. É. Entendi. Ah, que susto. Na- E outra coisa. Ai, tinha uma pergunta aqui que eu esqueci. E também, quando no caso que tem nódulo dos dois lados, você não vai tirar um lado só, porque você tem nódulo dos dois lados. Então, você precisa tirar os dois lados. E foi no meu caso. No meu caso, eu tinha uma tireoide maligna de um lado Isso. e maligno do outro, mas esse benigno, né, com o tempo. E aí a pergunta também era, não sei se é nível 4 nível 5 eu acho que a menina era nível, o nódulo, é nível 4 que fala? Olha, tem várias classificações. Tem a classificação do ultrassom, que dá níveis que chama TIRADS 1 a 5. Tem Bethesda, que é a classificação da punção, é de 1 a 6. Precisa ver o que é. Tem os linfonodos, as ínguas que pode dar no pescoço, que também são de 1 a 6. Eu não sei o que ela está se referindo. Entendi. Não, o dela, então, acho que assim, ela perguntou que, não sei se é nível que fala, o meu era 5 né? Ela falou que o dela era 4 Ah, mas 5 era o Bethesda. Era a classificação de Bethesda do seu nó, da punção, que é 5 e 6 são suspeitos, então tem que mandatário operar. tá. 1 e 2 são benignos e 3 e 4 são intermediários que cabem fazer um teste de biologia molecular para saber se opera ou não. Tá. Você lembra que a gente conversou sobre isso, né, na consulta, né? Sim, inclusive, também seria legal falar que existe a possibilidade hoje, né, de fazer essa cirurgia por dentro da boca, Ah, né, sim, para fazer a cicatriz. Então, fala exato. um pouquinho disso, doutora, para as pessoas Isso. terem um pouco. Inclusive, quem desenvolveu essa técnica foram os coreanos, Sim, que desenvolveram por vídeo. Então, você coloca as pinças, você disseca e disseca por dentro da boca e vai até o espaço da tireoide. E para não ficar cicatriz, você pode tirar ela por dentro. Bom, claro que ela dá um pouco mais de trabalho, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas com o treinamento vai sendo mais. Vai ficando mais fácil. Mas, no caso de câncer, não está indicado, porque o câncer ele é um pouco uma caixinha de surpresa, porque na hora que você abre, você não sabe se ele vai estar livre, apesar dele ser pequeno, você não sabe se ele vai estar livre e tem o nervo que você tem que ver direitinho, né? Então, por dentro da boca, quando é câncer, a gente não gosta muito, não. A gente prefere fazer mais os benignos, os que são um nódulo só, de um lado só. Porque, de qualquer forma, se
tiver essa técnica, ela pode ter, como a gente chama assim, reverter. Você pode ter que fazer tudo isso e aí chegou lá, não consegue tirar o câncer inteiro, você tem que abrir de novo. Então você vai ficar com 2 cicatrizes. Você fica com a de dentro da boca. Não é bem só a cicatriz, né? Mas você vai ficar com a cirurgia por dentro da boca e a Sim. cirurgia por fora. Então, quando é câncer, a gente avalia bem para. Não estamos fazendo, não, ainda o câncer. Tá. É uma técnica que a gente faz, tem um colega da minha equipe que faz, eu auxilio ele, e Uhum, é muito boa. tá. Ó, tem uma que a minha filha toma hormônios desde os 13 anos, hoje com 27. Ela toma junto as vitaminas E, selênio e iodo, acho que é iodo, né? Uhum. Tá. Após a Nossa, eu levei um tempo para aprender a falar essa palavra, tiroidectomia, não conseguia. Será preciso fazer a reposição hormonal? Sim, já foi respondido para o resto da vida. O resto da vida. Porque, E uma porque... coisa que também é, né, um hábito que eu criei, então eu levo uma xicrinha de água. A hora que eu abro o olho, a primeira coisa que eu faço, eu tomo um remédio. Apesar que você falou que assim é bom tomar tipo meia hora antes, mas que não existe tanto essa frescura também, não é? Exato, exatamente. A Porque gente, ai, é muito chato isso. é muito chato, e aí o que, que acontece? As pessoas acabam esquecendo, então é muito pior você tomar. é, O que, que é melhor? Você tomar junto com o café da manhã, ou então você tomar meia hora antes e aí começar a esquecer. Então, eu sou prática, como você disse mesmo. Você leva ele para o café da manhã, toma tudo junto e pronto. Porque senão, ai, essa vez eu esqueci, ai, eu tive que acordar muito cedo. Então, é muito pior você ficar sem o remédio. Sim, Então, sim. eu prefiro que a pessoa tome junto com o café da manhã, junte todos os seus remédios ali e tome, porque é mais fácil a adesão do paciente a tomar aquele remédio do que vai, toma meia hora. Eu até brinco, né, com os pacientes. Toma meia hora, espera, faz 3 pulinhos. Mas você sabe que assim ficou um hábito, porque é tudo muito novo, mas ficou tão assim. Eu abro o olho, a primeira coisa que eu faço, assim, até meio que no escuro, assim, eu abro minha gaveta e tomo. E, né? Então, Não, é tipo assim, tudo uma bem, questão de hábito, na verdade, né? Mas tem, assim, só saber que a gente tem essa possibilidade de, às vezes, né? Come junto também, né? Porque as pessoas levam muito ferro e fogo. Mas a sim. gente leva muito a sério tudo que os médicos falam. E se eles falam isso, né? Mas eu achei assim, mais tranquilo. E por você ter dado essa tranquilidade, eu não esqueço. Eu tomo meia hora antes, porque eu tomo, aí levanta, faz uma coisa, faz outra, e dá meia hora, né? Então, Uhum. é uma coisa tão difícil. Tenho 5 nódulos, 3 grandes, 2 pequenos, fiz biópsia, deu benigno, mas fico rouca de vez em quando e a minha voz sempre falha, preciso retirar a tiroide? Tem a ver com voz? Não, não. Não, não necessariamente, tá? Então, assim, é o que a gente está falando. Sempre precisa de um exame que chama nasofibroscopia para a gente estudar a laringe também. Porque a falha da voz não necessariamente é dos nódulos. Ela pode ser, assim, ter outras causas que estão na laringe, que a laringe é onde tem as cordinhas vocais. Então, pode ser um refluxo, pode dar um problema de cordas vocais, um pólipo, pode dar cordas vocais, dar uma alteração. Então, tem uma série de alterações que a gente estuda com esse exame, a nasofibroscopia, que é para ver se tem o que se está relacionado. De repente pode estar, mas aí dificilmente um nódulo benigno vai dar um problema nas cordas vocais. Comumente é um maligno mais avançado que vai dar um problema desse. Então, geralmente estão separados. Pode ser alguma coisa na sua laringe ou um problema na sua laringe benigno, Uhum. do bem, né, que pode dar uma alteração na sua corda vocal. As pessoas que têm, por exemplo, hipotiroidismo ou hiper,
isso pode, no futuro, ser um câncer de tireoide ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu costumo dizer que os cânceres já estão lá, mas eles não é que eles desenvolvem, nascem do nada, eles já estão lá pequenininhos e vão crescendo aos pouquinhos. O hipotiroidismo, ele está associado geralmente, às vezes, com a doença de Hashimoto. E a doença de Hashimoto, ela pode fazer pequenos nódulos, e esses pequenos nódulos estarem associados com câncer. Existe essa associação entre o câncer, entre a doença de Hashimoto, que é que dá um hipotiroidismo crônico, e o câncer da tireoide. No hipertiroidismo, que é o hiperfuncionamento, que funciona demais, a paciente tem aquele olho muito saltado, um emagrecimento muito importante, ela está acelerada, ela está falando demais, sudorese. Nesse é muito raro ter associação com câncer, mas existe. Mas é bem raro. Então, geralmente, essas alterações de função dos hormônios, para mais ou para menos, elas não estão necessariamente associadas com o câncer, não. Você trata, quando ela tem pouco hormônio, você vai dar o hormônio para ela. Quando ela tem muito hormônio, você tenta dar um bloqueador do hormônio. Esse bloqueador do hormônio também não pode ser muito mais do que 2 anos, porque também, mais do que 2 anos, esse remédio ele faz mal também para o organismo. Ele pode dar uma baixa das células sanguíneas, pode dar uma alteração no fígado. Então, mais do que 2 anos também não é aconselhado você tratar um hipertiroidismo. Você tem que fazer, às vezes, uma cirurgia. Entendi. Isso também a pessoa tem que estar sempre, quando ela tem ou um hipo ou um hiper, né, tiroidismo, ela tem que estar sempre consultando o médico, né? Não é uma coisa que ela pode estar tomando o remédio sozinha, né? Sim, tem que fazer um controle com o endócrino ou com o cirurgião de cabeça e pescoço. Tem que ser no máximo, assim, uns 6 meses para a gente fazer esse controle, sim. Tá. É. A Sil falou que ela toma o Puran, foi no médico e baixou para 50. Então tem casos também que baixa, né? Isso, às vezes está muito, ela está por algum motivo ela mudou o metabolismo e aí está muito alto para ela. Ela estava entrando num hipertiroidismo, só que com a medicação. Então, Uhum, aí o médico baixou a medicação dela para ela ficar numa função tiroidiana normal, né? Que é entendi. E perto. essa de baixar tem a ver com alguma, é, tipo, alguma coisa? Melhorou a alimentação, ou estilo de vida, ou alguma coisa, ou não tem nada a ver? Às vezes até pode, porque, por exemplo, no Hashimoto e na tiroidite autoimune de Hashimoto, é porque você combate a sua tiroide. Então, de repente, ela passou de um estilo de vida muito estressante, de repente acalmou, melhorou a alimentação, e ela tá melhor, voltou a funcionar a tiroide dela e o médico abaixou o remédio dela. Pode ser, sim. Sil, tô achando que é o suplemento que você começou a tomar, hein? Pode ser. Então, eu acho que é assim, muito importante. Uma das coisas que eu falei, doutora, para minha turma, é que eu acho que também acredito, né? Não acho, eu tenho quase que certeza. Essa falta não, né? Essa recuperação boa que eu tive, Uhum, sintomas, assim, né? Dores, não sei o quê, foi porque eu sempre tive um estilo de vida saudável, né? Então, tanto na alimentação, como também eu sempre suplementei, né? uhum, Então, eu tenho certeza absoluta que isso fez muita diferença. Então, dúvida. eu falo para as mulheres da importância que não é só esse controle alimentar é ótimo, mas infelizmente hoje a nossa comida anda muito pobre, né? E as Sim, doenças vindo muito da alimentação, né? sim. Então Uma, a turma eu sempre falo, pessoal, é muito importante, principalmente nessa idade, suplementar,
né? Entender um pouco desse universo dos suplementos, que as pessoas acham que suplemento é whey, é para ficar bombado. Não, suplementos são vitaminas, minerais, que às vezes a gente não consegue os bons mesmo, né? Através da alimentação. Verdade. E uma alimentação que evite um pouco só industrializado, né? Porque sempre industrializado você vai ter alguma outra coisa a mais que você nem sabe o que está lá dentro, que de um jeito ou de outro pode estar afetando não só a tireoide, como outros órgãos do nosso corpo. Teve uma pessoa que falou, tira os comentários que tá na cara da doutora. Pessoal, eu tenho que mandar uma notificação para esse Instagram, que é muito mal educado, porque o convidado deveria ficar em cima, né? Não, mas ele fica embaixo com todos os comentários no rosto. Eu tô vendo só um comentáriozinho. Mas não sei se é tudo. Eu também fico com todos os comentários. Só que eu não posso tirar, pessoal, porque eu tô lendo para a doutora responder. Mas eu também me incomodo muito. Eu acho que o convidado deveria ficar em cima. Se o tumor, vamos ver, se o tumor está encapsulado, ele. Nossa, quanta. Se o tumor está encapsulado, ele pode, com o tempo, desenvolver. Se já é um tumor maligno, ele já é um tumor maligno. Tá, então. Ele já está ali. Tumor benigno virar maligno? Ou tem? Geralmente não. Geralmente ele não é que ele não desenvolve em cima de um benigno. Ele surge, né? Já. Ele está maligno, né? Ele já surge maligno. Entendi. Por isso, pessoal, que tem que fazer os exames, porque o tumor não é. Ai, nossa, ainda era benigno se eu tivesse visto, não. Não. Você vai em tumor maligno cedo. Exato. Né? Então, muito importante. Teve uma pergunta aqui que eu não. Quando o nódulo deve ser puncionado? Olha, então nós temos várias características no ultrassom que a gente segue, né? Temos os protocolos de seguir as características no ultrassom. Então, por exemplo, quando ele é um TIRADS 3, a partir de um TIRADS 3 é que a gente vai começar a puncionar a partir de 1,5 cm, né? Então, antes de 1,5 cm, 1,5 cm, a não ser que ele seja um TIRADS 5, que não é a mesma característica do Bethesda. Esse aí é mais para o ultrassom mesmo. É assim, é bem técnico, mas vocês estão perguntando, estou respondendo. Então, assim, TIRADS é uma classificação em cima do ultrassom, que a gente, em cima do TIRADS, a gente faz a indicação da punção. Uhum. Ele já tem características suspeitas, ele já é um TIRADS 5, 4, aí a gente punciona antes de 1,5 cm, tá? Agora, não é que faz mal funcionar, faz mal funcionar pequeno? Não, não faz mal. O problema é que às vezes vai vir um resultado que muito pequeno, você não vai conseguir ter células suficientes para fazer um diagnóstico. E aí, de repente, você vai ficar angustiado, meu Deus, mas você só tem um nódulinho de 0,5 cm. Mas aí você já vai ficar angustiado. Então, por isso que a gente fala assim, é melhor um pouco maior, porque você tem como fazer punção. Uhum. E a punção te dá um diagnóstico mais certo. Uhum. Tem uma pergunta aqui, tem como prevenir? Não, né? Não. Sempre me fizeram essa pergunta. Não. Tipo, o que a gente pode fazer para prevenir? Acho que não existe. Por exemplo, um câncer de pulmão, a maioria, né? É tipo, não fuma, né? Sim. Pelo menos não que vai ter. Do fígado, não bebe do jeito que você bebe, né? Agora, o da tiroide não existe, né? Não Uma coisa. tem. É muito doido isso, né? Como eu falei no começo, vou até repetir, que às vezes as pessoas podem não estar desde o começo. O câncer da cabeça e pescoço, que é a especialidade que eu faço,
90% está relacionado com o fumo e com o álcool. Então, para prevenir o câncer de cabeça e pescoço, é você tirar essa parte do fumo e álcool e você praticamente você está longe dele. Porém, o câncer de tireoide, você não tem essa relação. Então, às vezes dá no fumante ou no não fumante. Geralmente a mulher não é fumante e tem. Jovem, adolescente, você pode ter câncer de tireoide e ela não faz nada. Né? É que está mais relacionado com as mulheres mesmo. Tem uma pergunta de uma pessoa que falou: estou com dificuldade de cantar. Tem a ver com a tireoide? Não, né? É porque como a gente fala que a tireoide está aqui, a gente relaciona muito com a voz, cordas vocais, Tá. mas não tem nada a ver, né, doutora? Geralmente não. Quer dizer, não dá para nem dizer nem que sim, nem que não. Mas esse exame, a nasofibroscopia, pode ser realizado para a gente ver se tem alguma relação ou não. E aí fazer um bom exame físico para ver se você tem uma tireoide aumentada ou não. Faz um ultrassom para ver se alguma coisa tem a ver com a outra. Mas, por exemplo, tireoide aumentada, É a gente na... consegue ver que está inchado, né? Tipo, no meu Isso, caso, é um inchaço. No... nem palpando dava, né, doutora? Não, bem pouquinho, bem pouquinho. Sim, agora, se você está com dificuldade, talvez, de cantar, a ponto de ser alguma coisa assim, provavelmente você já deve estar sentindo uns inchaços aqui, né? Sim, se tiver alguma coisa a ver com a tireoide, você vai estar com uma tireoide grande, um inchaço no pescoço. Mas o importante é que às vezes você não tem o inchaço mais no pescoço, como se tinha antigamente, porque hoje em dia tem o iodo na água, né? Tem a adição do iodo na água. Então, assim, era muito comum em Minas, né, que não tem mar, né, no sertão não tem mar. Agora tem o iodo na água. Agora não, né, já tem muito tempo, deve ter mais de 50 anos. Então, você não tem nos livros antigos de medicina, aquela papada, aquele bócio. Então, atualmente você não vê isso, porque você tem o consumo de iodo. Mas o importante é você procure um médico e veja, faça esse exame da laringe, põe uma câmerazinha bem fininha pelo nariz e vai fotografar a sua laringe. Aí vai ver se tem algum relacionamento ou não, né? Pode pedir um ultrassom também para ver em conjunto. Tá. Bom, então não vou também tomar tanto tempo, é uma sexta-feira, né? Então ainda tá tempo de, sei lá, sair para comer uma coisinha. Mas só para terminar, que foi uma das perguntas também, como que é a cirurgia, né? O pré, como se prepara, o tempo, né? Que as pessoas também, fica muito tempo internada. Então, para tirar essas dúvidas. A cirurgia é muito bom você conversar com o seu médico para tirar todas as dúvidas antes da cirurgia. Então, a cirurgia, como a gente precisa fazer o exame desse nervinho, de secar ele muito bonitinho para não ter problema com a voz, ela é feita com anestesia geral. Para você fazer essa anestesia geral, que ela seja segura, você precisa fazer vários exames. Eu faço um check-up bem grande, né? Sim. A parte renal, a parte de fígado, coagulação. Geralmente a gente pede sorologias para fazer um check-up geral. Vejo o coração, eletrocardiograma, raio-x do pulmão, a gente faz um check-up bem importante, porque a anestesia não é só colocar o tubo e a máquina respira para você. Tem que estar todo um organismo muito bem funcionando, né? O rim tem que estar filtrando muito bem, o pulmão tem que estar bem, o coração tem que estar tudo em ordem. Caso não esteja, você tem que tomar as providências antes da cirurgia. A gente tem que, por exemplo, foi detectada uma arritmia. Então, você tem que ir no cardiologista, fazer um check-up. Ele vai ver o que você tem, que vai dar algum remédio. Se você já tem alguma arritmia, vai ver se está tudo bem, se está controlado. Geralmente, interna no dia da cirurgia. Geralmente
interna no dia da cirurgia. A gente faz a cirurgia interna 2 horas antes, né? Tem que ter um jejum de 8 horas, pelo menos. Um jejum, né? Não pode tomar nada por 8 horas para não ter aspiração, não ter nenhum problema. Faz a cirurgia, passa a noite no hospital e no outro dia vai embora. Foi assim. Sim, a minha foi assim, foi bem tranquila mesmo. No dia Oh, seguinte, eu já saí bem tranquila. E, foi. e o pós? Quais são as recomendações de pós? O pós é ficar amarrado na cadeira, porque a gente tem que. Como é uma cirurgia pouco dolorosa, eu sempre falo para as minhas pacientes: não adianta ficar olhando o armário e falar assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo em casa? Vou pôr esse Eu armário, lembro tanto vou pôr esse armário aqui abaixo e vou começar roupa para tudo quanto é lado. Aí daqui a pouco tá lá com dor, né? Não pode, isso aí não pode. Então eu já falo isso, que aí a pessoa lembra bem que não é para fazer isso. Então não é para fazer nenhuma arrumação na semana que tá lá de molho, né? Então essa primeira semana pós-operatória eu falo para a pessoa ficar vendo televisão, vendo computador, lendo qualquer outra coisa, menos ficar olhando para o armário que tá bagunçado. Isso aí assim, você não pode cozinhar, né? Não pode cozinhar por causa do vapor não também. pode cozinhar, exato. Na primeira semana não pode fazer nada, é só ver televisão, ficar lá no Instagram, não pode fazer mais nada. E aí passa comigo, né? Faz o retorno da primeira semana, a gente tira o curativo, refaz, vê se está tudo tranquilo. E na segunda semana, você pode cortar uns legumes, alguma coisa assim, se você quer fazer uma comida, mas não pode ainda ficar no bafo da cozinha. Então, você pode cozinhar, cortar, mas não vai ficar lá no bafo da panela, não, nem do forno, nem do fogão. Porque aquele bafo, ele fica mantendo o calor. Em vez de ficar cicatrizando, não, ele vai manter a atividade inflamatória, na verdade. A atividade inflamatória, que é o que a gente não quer. A gente quer que aquilo ali acabe, né? Uhum, Tome atividade normal. tá. E E o aí a atividade por física, atividade física mesmo, que volte para a ginástica, para atividade física, é 30 dias. Você 30 pode dias. pegar um peso, 30 Sim, dias. eu vou votar segunda-feira. Eu fui E- comportada, realmente, eu vou confessar, fui bem comportada, mas a minha cicatrização a minha cicatriz ficou muito boa. Ficou Ó, bem mesmo. eu tenho muita tendência a ter queloide, né? Uhum. Ficou realmente muito boa. E eu falo para minha turma, né? O que que você está passando? Porque elas também me perguntam, né? É. E eu compra aqueles adesivos, não sei o que. Aí você Ah, falou, não. não, nada. Lambuza de filtro solar, né? Claro. Lambuzando de filtro solar, eu tenho um filtro solar que eu uso e que ele, né, tem alguns ativos também, além da proteção. Então, eu não sei se também é ele, mas eu tô assim, abobada com a cicatrização. Tá É, muito. a gente usa a técnica de plástica, né? A cicatriz é na linha do seu pescoço, a gente usa só pontos internos, então é uma coisa assim bem de plástica mesmo. Para ficar bem caprichado. Agora, o problema daqueles adesivos é que eles vão ativando a circulação, que é uma coisa que a gente não quer também. Então, vai, tira, aí vai, fica. Então, não é isso que a gente quer que fique quieto, que aquilo ali acabe ali. O Cicatricure, nem sei se podia falar, mas assim, o Cicatricure, ele tem vários. Eu não recomendo, porque ele tem várias coisas que são boas, mas tem coisas, eles não falam tudo que está lá dentro. Então eu prefiro só o filtro solar, qualquer filtro, bloqueador a partir do 30, que geralmente a pessoa passa no rosto e já fala, ó, já passa no rosto, no pescoço e já faz a massagem. Né? Sim, e está funcionando. A receita deu certo. É, E falar, eu tenho outras cicatrizes, todas com queloide, todas eu coloquei essas fitas e todas ficaram com queloide. Então tá dando muito certo.
né? Eu agradeço muito, porque realmente é só filtro solar. E, É. tipo, outras eu ainda dá para esconder, mas essa daqui não, né? É, Mas falei até num vídeo, eu não, assim, eu fiquei tão feliz com todo o resultado que, assim, não é uma coisa que me incomoda, mesmo que eu ficar com queloide, porque é uma coisa que pode acontecer. Então, claro, também se ficar um pouco vermelhinho, você passa uma base, assim, sem frescura. Eu acho que a coisa mais importante realmente é a coisa da saúde, né? é verdade. Então, agradeço muito. E também agradeço o seu tempo, agradeço por tudo, né? Por ter cuidado de mim, por Ah, ter aceito a live numa sexta-feira, né? A gente não conseguiu fazer outro dia. E sexta-feira é um dia que as pessoas saem, mas eu vou deixar salvo. Eu não deixo as lives salvas sempre, mas eu vou deixar salvo lá no meu YouTube, pessoal, porque eu acho que é um tema muito importante. Né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? verdade. E você esclareceu todas. Ai, que É bom. isso, pessoal. Então, primeiro eu quero agradecer realmente à doutora. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui. Espero ter resolvido as dúvidas que sempre tem nessa área. E não recomendo ir para o Google, que o Google acho que bagunça mais a nossa cabeça. Doutora, quando eu fiquei sabendo que eu estava com câncer, que eu ia fazer a cirurgia, o que, que a gente faz? A Vai no... gente vai no Google, no YouTube e vê como é que foi a cirurgia, não sei. Mas é um drama. É, então, é E isso. aí eu falei, gente, então não, realmente, isso que você falou é muito importante. Pessoal, assista a esse vídeo. Não fica procurando, porque nem sempre é isso, né? Exato. E Tem às vezes história... não é, só que por você ter escutado, você fica encanada. É Né? verdade, verdade. Então, olha, pessoal, não é assim. Mas, assim, foi super esclarecedor. Muito obrigada. Obrigada por ter cuidado de mim. Obrigada por ter trazido toda essa, né, Ah, esse eu que informação. agradeço o convite. Super recomendo. É assim, é difícil indicar, porque não é uma coisa assim, vai na ginecologista. Não, você só vai se precisar. Mas, se Exato. por acaso, um dia vocês precisarem de uma médica para fazer essa cirurgia ou para tirar as dúvidas, olha, eu super indico, porque além de ser uma super profissional e assim, deixou uma cicatriz linda, também é aquela coisa do pouca frescura, gente, porque também a gente precisa encontrar médico assim, que mais tranquilize do que qualquer outra coisa. É verdade. Nos entendemos. É Então, verdade. obrigada. Obrigada a você. E aí eu vou deixar aqui salvo para vocês poderem estar compartilhando para mais pessoas e levar toda essa informação para mais pessoas, tá bom? Então, Bom, muito obrigada de novo. Obrigada a vocês todos. Né? boa Bom fim de semana. Deus abençoe a todos. Beijinhos, doutora. Obrigada. noite. Boa noite.